Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, Café com a Guarujá. Meu nome é Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, linda, aqui de Santa Catarina, esse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí por sua audiência. A partir de agora, até às 6 horas, nós sempre conversamos com uma pessoa aqui, de uma liderança da nossa comunidade. E eu tenho aqui hoje o filho do seu Ercídio Salvador, da dona Romilda, esposa da Maria Leane, pai do Glauber, da Eliandra, da nossa querida doutora Bruna, parceira aqui da rádio, que é contador, administrador, economista, João Salvador. Boa tarde, uma satisfação muito especial conversar contigo. Você é natural aqui de Orleans? Boa tarde, Robson. Eu sou natural aqui de Orleans, do interior, da Santa Clara, da margem direita na Santa Clara. A Santa Clara, tu é de que tempo? Tu é o cabelo branco aí, quer dizer que tu já tem mais de 50 anos, Tenho, né? 58 anos. Ah, mais de 50, eu imaginava mais de 50, menos de 60. Como é que era Santa Clara quando nasceu lá? A família de vocês era de quanta gente? Nós somos em 5 irmãos, né? E a Santa Clara, na época da minha infância e da minha juventude, ela era bem maior do que é hoje. Na época ainda tinha estrada de ferro e na margem esquerda. Na margem direita tinha engenho de açúcar, serraria, engenho de farinha. Indústrias, mas na margem esquerda também tinha um engenho de farinha muito forte, que era do senhor Arcângelo Campos, pai do Adilson Campos, da Pindotiba. Ah, dos Campos, da dos família. Campos. Da família. Ali não tem queda d'água, era tudo tocada a boi? Não, era tocada a água, sim. Tem da margem esquerda tem um córrego que ele é bastante forte a ponto de conseguir tocar o engenho. E a questão da queda, o engenho ele era próximo da igreja, o lado direito do asfalto hoje, onde o rio faz a curva, era bem baixo, então é por isso que dava nível. Ah, certo. Então vinha a água do morro aqui embaixo. Não sei se foi essa sessão ou há pouco tempo se fala na ponte de arame, construiu uma ponte de arame na comunidade de Santa Clara. Como é que vocês atravessavam o rio na época? Não, nós na época, desde a minha infância, sempre teve a ponte Pêncio, a ponte de arame. Com a enchente de 74, que carregou tanto a de arame, ou seja, carregou tudo, né? Aí a gente atravessava através de uma canoa, né, uma bateira, e a gente, quando precisava ir a Pindotiba, a gente ia a pé da Santa Clara da Pindotiba. Mas então é muito mais água do que hoje? Porque hoje eu não quero arriscar, mas tem algum lugar aí que dá para atravessar a pé, né? Dá, mas só que a gente... Mas se molha. Se molha, tem esse detalhe, né? E também nem todos os dias o rio está com a água baixa, né? Que dá de atravessar, digamos, com água pela canela, né? Nós, nessa época, a gente estudava na Pindotiba e a gente atravessava, digamos, a canoa ali, depois a gente ia a pé pelo trilho. Tinha um canoeiro, como é que era essa canoa? Tinha o seu Oscar, ele tinha... Ele cobrava 50 centavos? Para falar bem a verdade, ele cobrava alguma coisa, mas nessa época eu nem lembro, mas era tão pouquinho que a gente... Era mais para servir, né? Como é que eu vou dizer assim? Era uma balinha, uma coisinha, porque na época... Falar em bala, não é igual a hoje com as crianças, chupar bala e coisa. Chegou a ver esse tempo de economia? Olha, é que... Dentro dos meus amigos, a gente observava muito isso, mas o meu pai, ele não saía de casa sem voltar com o bolso cheio de bala. Isso foi desde quando eu me conheço por gente, até que ele veio a falecer. Sempre, sempre, para os filhos, para os netos, toda a vida. A parte da bala, lá em casa nunca faltou. Que lição de vida, né? Que esse pessoal dava para um pai, para um avô hoje em dia. Voltar embora com um bolso
Certo, não era para todo mundo duas balinhas cada um. Não, era pouco, mas... Que era, eu vou dizer assim, aquela bala era motivo da alegria. Eu olhava o teu pai chegar lá no lado da ponte e já, opa, tá vendo? O meu pai, dessa parte, ele nunca esquecia, nunca. E foi sempre assim, né, com os filhos, e depois vieram os netos, a mesma coisa. Ele, quando estava esperando, tinha alguma data especial, ou que ele estivesse esperando os filhos com os netos, alguma coisa ele sempre tinha. Vocês trabalhavam com o que lá? Nós, a maior parte foi, assim, em termos de renda, a maior parte foi tomate. Mas nós tínhamos uma várzea, que a gente plantou bastante milho, e também era parte do nosso sustento. Isso até na enchente de 74. Depois a enchente carregou a nossa várzea, e aí ficaram os morros que estão lá ainda hoje, que ainda são explorados. O tomate é uma plantação... Como é que era plantar tomate na época? Plantar tomate, o tomate é uma plantação que exige... Violenta, né? Exige muito cuidado. Não se usava tanto veneno quanto se usa hoje. Mas dava? Dava muito tomate. E tinha a questão do inverno, que o inverno antes era mais rigoroso. Com 100% de certeza eu posso falar... O frio da época era mais frio do que hoje? Pelo menos em termos de geada, tipo naquela região da Santa Clara ali, da onde nós morávamos, quase todos os anos dava geada. Agora passa 5, 6 ou até mais anos sem dar nada. E a geada, eu converso com muita gente que senta nessa cadeira que você está sentado, diz que a geada era assim, era de branquear o pasto... Sair de manhã, ter tá coalhado, uma poça de água, chegasse a ver isso? Com certeza. E eu não só vi... Coalhado que chama? Imagina, aquilo era... Gelo? Gelado mesmo, era um gelo, né? E cheguei a ver, sim, e muito. E aí hoje a gente observa, não tem mais... o frio, esse ano, os 2 últimos anos, a gente observou que esse frio sumiu, né? Mas... E o calor também, né? Tu via calor igual a Deus. Mas na época realmente era mais frio, porque eu, na minha juventude, quando comecei a namorar com a minha esposa, que era do Oratório, eles não tinham banana e goiaba. Porque a geada matava, não deixava se criar. E hoje, tranquilo, no Oratório pode ter banana e goiaba. Só para ver a diferença de temperatura. Que você está falando, isso aí eu vou até sugerir para quem estiver escutando aí, numa faculdade, faz um TCC em cima disso. Serve de tema para a faculdade. Antigamente não dava banana porque... Não dava banana porque a geada vinha e matava a soca. Não dava tempo de plantar na época quente. Quando estava pequeno, eu estava querendo se encaminhar, dando-lhe outra geada. Exatamente. A goiaba também é vile com a... A goiaba também. A geada, né? Goiaba também. Isso eu lembro muito bem. Tinha mais água no rio? Tinha, mas só que é o seguinte, teve época da minha, tipo quando eu tinha uns 12 anos, de a gente conseguir atravessar o rio sem molhar o pé, por cima das pedras, sinal que também secava, né? Ah, então essa história de dizer que o rio era alto, que não dava para atravessar... Não, em todos os lugares não, onde tinha correnteza e que tinha uma certa largura no mesmo nível, digamos... tinha as pedras que iam ficando expostas, né, com a diminuição das águas pela seca, e a gente, brincando, a gente conseguia atravessar sem molhar o pé. Só voltar à questão da geada ali, do tomate, como é que fazia se dava geada e o tomate morre tudo, né? O meu pai, às vezes, tentava salvar alguma coisa queimando pneu. Passava a noite queimando pneu. Às vezes ajudava, às vezes não ajudava. A história de queimar pneu é verdadeira? Bom, de queimar é verdadeira. Agora, se solucionava alguma coisa... eu digo assim, não dava. É claro que ele estava lá trabalhando. Os antigos faziam isso, né? Porque diziam que dava uma fumaça em cima. Faziam fumaça preta. Trabalho horrível. Horrível. Mas alguém me disse que a geada não cai do céu, ela se forma. Mas possivelmente a história do pneu, então, é para aquecer aquele ambiente. Ah, fazia uma cortina de fumaça ali ao redor, porque não perdia tudo. Alguma vez perderam toda a plantação? Já, com certeza. Uma época, 10 mil pés de tomate, que é bastante, para quem planta tomate, é muito tomate. Porque o tomate é uma lavoura muito trabalhosa. É como cuidar de um bebê. Tem que estar todo dia dentro cuidando.
para se ter um produto. Adubo comprava onde? Nas agropecuárias, mas na época se usava muito pouco adubo, não é igual agora, né? Mais esterco. Mais esterco, Planta o bicho, planta. Aí depois tem que botar uma vara. Tem que botar a vara, tem que colocar os molhos. A vara vocês cortavam bambuzeira? Bambu, nós tínhamos bambu. Se faz em linha reta, 2 carreiros, né? Uns morões no meio, estica um fio de arame. E aí, já tinha arame ou vocês são tempo do cipó? Sempre teve arame. Não, sempre teve arame. Aí, amarravam com barbante ou era com imbira? Imbira. Imbira, o piri, né? Agora explica para o pessoal o que é imbira, né? Imbira se tira de uma árvorezinha, né? Chamada imbira. E chamada imbira. E é tipo fio, né? Ele dá um fio. Aí tira. Tem nylon que corta igual, né? Não, e também tinha taboa, que também dava de fazer, que era mais fraca. Taboa? Também dá, só que é fraca. E o piri dá de fazer, aí é mais forte. O piri tem uma qualidade boa. O piri é o quê? É parecido com a taboa, só que ele dá tipo triangular, né, o formato dele. Eu também não tenho visto mais, não. Mas na época meu pai tinha. Olha só. Semana passada veio uma senhora aqui, um senhor, não lembro quem que falou, de pena, que tinha pena de ganso e fazia um travesseiro de uma planta, que eu não vou lembrar aqui o nome, mas diz que não existe mais também. Os travesseiros, nós tínhamos 40, 50, 70 gansos, nós vendíamos a pena, eu tirei pena de ganso, tirava a pena do ganso e tirava a pluma no verão, né? Aí a pluma era muito cara. Ele dá a pluma para fazer travesseiro. Mas se fazia também com a pena. O travesseiro normalmente se fazia com a pena. A pluma, aí era o travesseiro nobre. Ah, certo. Aí era a pluma, porque a pluma é muito macia. Para se ter uma ideia, quem pega a história da Laguna, assim, um grande comércio na Laguna era de pluma. Pluma de ganso. Aí tinha... E pato, diz que também Aí tinha o comprador aqui, né? Além de fazer o travesseiro para casa, vendia? Sim, a gente vendia. Aí meu pai trazia e vendia numa fonte de renda. A pluma, não precisa o ganso morrer para tirar a pluma? Não, só que no inverno a gente não tirava, né? Para o bicho não passar frio. A gente tirava mais no verão. Tirava o mel de abelha? Mel para o gasto. Meu pai tirava para o gasto. Tirava o mel para o gasto. Isso. Era uma vida... Como é que eu vou te dizer? Aquela vida... Certamente não tinha energia elétrica dentro de casa. A energia na nossa região ali veio em 1969. Eu já tinha 12 anos. Então, os primeiros tempos lá nem energia tinha? Não tinha. Não tinha rádio? Tinha. Rádio nós tínhamos bateria, né? Primeiro rádio a bateria. Depois... Bateria? Durava 2 meses, mais ou menos, uma carga de bateria. Carregava onde? Carregava no engenho? Não. Eu não lembro onde é que meu pai trazia, mas possivelmente é onde carregava a bateria de carro, porque ela era uma bateria de automóvel. Era uma bateria de automóvel. Era uma bateria comum. Será que não era no engenho? Porque no engenho geralmente tem um dínamo lá que fazia... Eu não sei porque era do meu pai que trazia, eu nunca vim com ele para carregar. E aí escutava à noite, sem televisão? À noite, aí depois veio os rádio a pilha, né? Alguma música que tu escutou lá, te recorda? Oh, meu Deus do céu. A linha sertaneja classe A da Record. Lá em casa a gente tinha... Na Record. Tinha uma rotina. Aí era assim, a gente tinha o Projeto Minerva na época. 6 horas da manhã? Não, mas esse era das 8 às 8h30. Da manhã ou Tinha a Hora do Brasil, das 7 às 8. 19 às 20 horas, né? Não, 19 às 20, até Isso. hoje. A Hora do Brasil. Das 20 às 20h30 tinha o Projeto Minerva. O Projeto Minerva era o quê? Era governo, um telecurso, só que na época era um radiocurso, digamos, né? Era para ensinar. Na realidade, o Projeto Minerva era uma aula. Ensinar? Era uma aula. E depois disso... E aquilo, como não tinha? Dizia, mas o que fazia ficar escutando aquilo? Como não tinha outra opção? Não tinha outra opção. E aí era assim, ó. Nós tínhamos já uma rotina. Na Hora do Brasil era a hora da janta. Aí depois... Todo mundo ao redor da projeto por ali. Aí terminava, às vezes a gente escutava um pouquinho da Hora do Brasil. Começava o Projeto Minerva, era a hora de rezar o terço. Isso era sagrado, o rosário.
Cada dia tinha um que é o que puxava, um filho. Todo Com mundo. respeito. Tudo. Aí depois a gente assistia, escutava, né? A linha sertaneja classe A da Record. Aí e tinha alguma coisa na Rádio Nacional também. Então, Léo Canhoto Robertinho, Tonico Tinoco, Jacó Jacozinho. Antes do Milionário Zé Rico. Antes do Milionário Zé Rico. Lourenço Lorival. Né, muita música daquele tempo. Hoje esse sertanejo que eles dizem, hoje nem sabe como é que está, sertanejo universitário, sei lá como é que está o nome disso, mas eles vão pegar aquelas músicas e cantar hoje, né? Por exemplo, tu pega uma música, Luar do Sertão, ela nunca vai ficar velha. Não há gente ou não luar como esse do sertão. Para quem está no interior e vê uma lua, certo, vai ser sempre a mesma coisa. Ela sempre vai ser linda. É uma poesia. É uma poesia. Né? Então, e outras músicas, né? Vocês chegaram a ensaiar, de repente, alguém cantar lá, alguma coisa entre vocês? O meu pai não era artista, ele não era afinado, mas meu pai gostava de cantar e com os amigos, toda a vida. Na igreja? Não, ele cantava na farra. Ele era muito farrista, ele pegava um amigo, né, os amigos, ia para casa de um, fazia uma farra lá, certo. E não tinha, podia ser sábado, podia ser domingo no final da tarde. Quando eles resolviam fazer uma festa, estava feito. E lá com 1 litro de cachaça, de certo, alguém levava um por aí. pandeiro, Por contava aí. piada e cantava, fazia... Aquele era o divertimento. Era o né? divertimento deles. E uma coisa importante que eles faziam na Santa Clara era nas festas de igreja, eles ficavam para o final, um grupo de amigos. Aí acabava, digamos, o público para arrematar o resto das prendas, porque na época era tudo prenda, não se comprava nada, né? Nada. Hoje compra-se galinha para botar na rifa, na época não, era tudo, saíam com uma vara para o interior, tirar a prenda, enchia a vara, quando aquela vara estava cheia, ou eles deixavam estocada em algum lugar para depois passar a pegar, e pegava outro bambu. João, nós vamos fazer a festa da comunidade, o senhor dá uma prenda. É por aí, mas todo mundo já ficava esperando. E quando já não acompanhava, para ajudar a tirar a prenda e carregar dali para frente. Então tinha o pessoal do 92, do quilômetro 92, o pessoal de corridas, e se uniu todos, né? E o pessoal lá da Santa Clara. Aí quando chegava no final, que o público ia embora, ficava, digamos, os chamados caciques, eles arrematavam tudo. A igreja não ficava com nada para ela ter que... Cara, isso é muito emocionante. É. Eu fico pensando aqui, quanta gente que fazia uma promessa, sei lá, de alguém doente na família, ou de um negócio dar certo, ou da plantação ir bem, e ficava esperando a festa para dar essa prenda. Qual é o santo lá? Santa Clara. Na realidade, eu até tenho minha dúvida, porque assim, ó, eles falam hoje que a padroeira é Santa Clara. Mas por incrível que pareça, para mim, a padroeira da Santa Clara é Santa Luzia. Padroeira da Santa Clara era Santa Luzia. Então hoje tem a festa, que é feita em setembro, de Santa Clara e Santa Luzia juntas. Então não vamos destituir nenhuma nem outra, mas hoje eles falam que é a Santa Clara. Mas para mim, lá no passado, eu sempre tinha como a padroeira da Santa Luzia. Se eu estou certo ou a minha memória que falha, aí também não vou... Santa Luzia é Santa dos Olhos, né? Dos Olhos. Visse alguém assim fazer uma promessa lá na comunidade, coisa, ir lá pagar. É muito procurada a Santa Luzia na fé, né? Muita gente. Assim, não vou dizer que aconteceram milagres, que isso também não... Alcançou a graça, mas né? que alcançou alguma graça, isso muito, porque a minha mãe, ela trabalhou muito nessas festas, né? Sim. Então eu tinha o grupo, né, que quando chegava na sexta-feira, na véspera da festa, iam para matar galinha, as galinhas faziam os bolos, e a minha mãe sempre foi uma das líderes nessa parte, na época dela. Que momento lindo dessa comunidade, né? E era incrível porque, por mais que fosse um sacrifício, porque querendo ou não, a pessoa deixa seus afazeres e vai
se dedicar, né, para a comunidade, mas a festa já começava antes para eles, né? Tudo preocupado para que as coisas acontecessem direitinho. Começava com eles lá tirando prenda. Começava pela prenda. Aí porque tinha os fabriqueiros, né? Isso. E tinha depois os festeiros. Mas aqui era assim, eles rodavam, mas quase sempre Ficava sempre nas mesmas pessoas. Uma né? escola de liderança, eu acho também. Quem fosse um colono mais forte por ali, era mais ou menos isso. É mais ou menos né? isso, era mais ou menos. As famílias, estava lá o Salvador, devia ter mais a outra família. Tem o Zanini, tem os Guizes, Zapellini. Até se brigavam lá durante o ano e coisas, mas a festa da comunidade era aquele grande... Tinha procissão? Meu Deus, tinha procissão e até tem um fato que acontecia frequente com o Padre Santos. O Padre Santos sempre... O Padre Santos, então, às vezes a procissão saía da igreja, 14h, quando já não tinha sido feita uma no sábado, né? Mas saía da igreja, da capela, 14h, aí descia onde é o asfalto hoje, fazia o contorno pela outra subida, pelo lado da Pindotiva ali. Vamos ver de novo. A procissão começava na igreja. Na igreja. Aí ela descia... O Padre Santo na frente. O Padre Santo na frente. Aí ela descia até onde é o asfalto hoje aí, virava à esquerda, fazia o contorno ali, né? Virava à esquerda de novo, lá subia o morro, até chegar de volta na capela. Tinha aí um o padre, andor com a mas santa? claro, 2, às vezes, conforme os santos homenageados, né? Normalmente 2 é de certeza. Aí o Padre Santo entrava, quando ele pegava e observava que ele conhecia todos os clientes deles, os fiéis dele, ele via que alguns não estavam dentro da igreja. Ele falava bem alto, né? Quem conheceu ele, lá no altar. Aí ele vinha andando pelo corredor em direção à saída e ia diminuindo o tom, como se estivesse no mesmo lugar, né? Até que ele pegava o pessoal na rua, ele botava tudo para dentro da igreja. Olha, E o pessoal ia. dá para dizer até com medo do padre? Era mais ou menos isso. Um respeito forte. Era um respeito forte. Visse gente chorando por graça alcançada nessa expressão? Sempre teve, porque isso até hoje tem sempre, né? Mas a fé daquele tempo não era maior? Como é que eu vou dizer? Eu não sei, porque fé eu acho que é tudo igual. Quem tem, né? A fé, quem tem. Pode ser que as pessoas acreditassem mais. Aí, Pode ser. Eu mas acho que assim, que não é a disposição de opções, de dinheiro, de recurso, de coisa, na época era menor. Ele só tinha aquilo para se apegar, talvez, não Pode era? ser que seja isso. Como só tinha aquilo para se apegar, a informação externa era pouca, porque só se tinha o rádio, poucos tinham televisão. E então, tudo, porque na época assim, era o professor, a importância, e o padre. Hoje tem os pastores, mas na época as igrejas evangélicas eram raras. Quase nenhuma. Quase nenhuma, Então, era mais o padre e os professores e algum líder de comunidade. Alguém me disse que o padre ia até, num caso de marido e mulher está se brigando, chamava o padre para ir lá acertar, faziam... Isso era frequente. Eu não, na minha família não presenciei, graças a Deus não precisou. Mas dessas histórias, eu sei de várias histórias que chamavam o padre sim. Quem é que era professor lá na comunidade de vocês? A primeira professora assim, de mais tempo foi a tia Nélia, né? Nélia Salvador, né? A Nélia Salvador Zanini. Depois, Mãe do Geraldo? a mãe do Geraldo, da Maria Helena. Aí depois... A escolinha era onde? A escolinha é onde é o barraco da igreja hoje. Ali do ladinho, então. Ela ficava bem ali onde é o barraco da igreja. Depois, na administração do Edgar Zomer, se eu não me engano, aí foi bem depois, né? Aí foi construída uma mais embaixo, que eu até acho que está lá ainda, que está inativa, mas ainda está lá. Então, das professoras depois, aí teve a dona Marli, da Silva Fortunato, a dona Marli da farmácia São Jorge, que foi minha professora, e teve a Zuleidinha Zomer,
Na Azuleidinha também? Eu não sei, foi quase uma das últimas, as Elas Azuleidinha. iam daqui para lá do quê? De trem ou tinha que enfrentar o A trilho? tia a pé? Nélia morava lá. A dona Marli, eu acho que era de carro, eu não me lembro, falar a verdade, eu não lembro. Eu era pequeno, eu não lembro. Porque tinha o trilho de trem. E do lado tinha uma estrada? Pois, Passava carro? mas a estrada não ligava até Orleans. Ela não conseguia chegar no 92. No paredão aqui, que hoje, É. até hoje, tem essa encrenca Não, ali. ali passava. Ia até, se eu não me engano, ia até no CTG. Mas eu não. depois Ou só- tinha uma estrada secundária, eu não estou lembrado, Robson, mas de carro para caminhão, eu acho que não Só cruzava. pela margem direita. Porque só quem abriu essa estrada foi na administração Edgar Zomer, que o Dr. Paulo Roberto de Miranda Gomes era o vice, foi o Dr. Paulo que abriu. Coisa recente, faz aí, sei lá, 30 anos, 40 Foi anos. nos anos 70, digamos, só um chute médio aí, mas 76 por aí, 75 por aí. 40 anos, 30 anos. Ah, não, o Edgar foi prefeito de 77 para frente. Então foi de 77 para frente. Ali, a 78 por ali, que o Dr. Paulo abriu essa estrada. Até lá tinha que ser de trem. Tinha que ser de trem, eu não sei agora, eu não estou lembrado, naquele paredão, o paredão que eu digo é onde tinha a caixa d'água da Santa Clara, caixa d'água do trem, dali em direção ao 92. Ali não tinha estrada. Para quem está em casa, para se localizar, a caixa d'água aqui para baixo da igreja de Santa Clara? Não, para cima. Antes. Depois de passar o CTG, e tu passa o paredãozinho lá da Santa Clara, tem uma vilazinha. Não Isso. tem ali? Tem. À esquerda, bem na vilazinha à esquerda, que tem uma entradinha, que tem uma casa, que se eu não me engano, é do senhor Ivo Pato hoje, se eu não me engano. Era ali que era a caixa d'água onde o trem abastecia e onde a gente pegava o trem. Hoje isso vai não tem ninguém que tem noção do quanto foi importante o trem para vocês e para Orleans, né? Tu viveu esse momento? Muito, muito, muito. Tudo a gente fazia, digamos, as compras maiores, tudo é Tubarão. Por quê? Porque a gente pegava o trem ali, e desembarcava em Tubarão e dava certo horário, porque o trem ia de manhã e voltava no final da tarde. Tinha uma estação ali? Não era estação, não, só tinha a caixa d'água. A caixa d'água era por quê? Para abastecer a Maria Fumaça. O vapor? Para encher a máquina do vapor, né? Porque por isso que eles dizem, o vapor, está vindo o vapor. Isso. O trem é movido a vapor. Aí já tinha o carvão estocado e abastecia com água. Eles tinham os Toca-lhe fogo naquilo. É por aí. Devia ser uma fumaceira, né? Dependia do lugar, né? Tinha momentos que soltava muita fumaça. E tinha momentos Onde puxava? Onde puxava mais. Onde acelerava? É. Sei lá se tem acelerador, deve ter. Deve ter, sim, né? Na subida. O Valério Mazon teve aqui, fez um programa muito engraçado, acho que é o termo, falando de coisa antiga. Diz ele que tinha uns parentes dele que colocaram banha no trilho e deu uma escorregada e aquilo quase descarrilhou o trem. Eles tinham não do meu tempo, mas antes, a minha mãe contava, na época da juventude dela, tinha os irmãos dela e Gostava de fazer e arte? amigos que eles aprontavam, botar pedrinha, né, em cima do trilho, né? Também o trem dar uma patinada, ele patina? mas chegou uma vez a descarrilar. Então, coisa pouca, não foi acidente, mas patina, você coloca a pedrinha ali, pedrinha pequena. Naturalmente embarcasse no trem para... Bastante, muitas Como vezes. é que era o trem? Na realidade, tinha as classes, né? Tinha um vagão que eu acho que era Igual ao avião? Igual ao avião, né? E tinha as outras classes comuns, então era banco de frente a frente, assim, né? Era de uma dupla aqui, a outra virada frente a frente, né? Certo. E ao contrário também, os dois lados do trem. É como se fosse um avião, só que... Hoje o trem na Europa é assim. Retrem-bala. De frente a frente. À frente também. Isso, tem um jornal para te ler ali lá. Não se sente nada de barulho. Era barulhento? Como é que era? Barulhento, e se deixasse uma janela aberta, tu chegava... A ensurdecer? Não, ficava todo sujo, né? Porque a hora que soltava fumaça, tinha um ventinho, descia. Tinha janela? Tinha, e tinha gente que tinha roupa branca que eu de pé, né? Quem tinha um terno branco de linho não sentava para não correr o risco, né?
Diz que na época se andava mais bem vestido, chegasse a ver gente andar de gravata, de terno mesmo? Isso sempre teve, né? Principalmente, tinha os seus exílios, se eu não me engano, que eles falavam. Eu não lembro que esse homem era aqui em Orleans, mas esse era... Afamado, andava de terno. Andava, esse era... O pessoal tinha um requinte, tinha chapéu na cabeça. Não, isso tranquilo, né? Chapéu, tinha um requinte, sim. Para a gente entrar assim, bater uma fotografia da época e enxergar, então era assim, um monte de cavalo amarrado ao redor da igreja lá. Com certeza. O pessoal bem vestido, embora descalço, as crianças. Na realidade era assim, o pessoal bem vestido, só que é claro, né? Se tivesse as fotos de hoje, ia dizer que eram todos jecas, porque as roupas eram feitas pelas costureiras da própria comunidade, né? Pelas mães, né? Pelas mães, não tinha, digamos, modista onde tinha um catálogo para ver como está a moda. É como se achava e bem coberto o corpo, né? Ah, sim, sim. Mulher diz que mulher não podia, não sei se chegasse a viver esse tempo, de mulher andar, não usava calça. Isso eu acho que é mais tempo da tua mãe, né? Eu vivi sim. Não é tempo da minha mãe, não. Tempo das minhas primas, minha irmã. Meu pai, quando apareceu uma minha prima que morava em Criciúma, já uma cidade mais avançada, maior, chegou lá em casa de calça e ele chamou a atenção da minha mãe depois. Olha ali como é que ela veio. Mas, na mesma semana, a sobrinha dele, que é o amor da vida dele, que ele tinha uma sobrinha que ele adorava, né? Ela também foi lá de calça. Pronto, daquele dia em diante, fodia todo mundo. Isso, andar de calça, então o tempo da minissaia foi um escândalo. Eu acho que a minissaia foi menos que a calça. Porque era normal a mulher usar saia. Ah, certo. Só que encurtou a saia. E a calça foi uma revolução, coisa para homem. Numa proporção, na cultura a gente não consegue fazer comparação, mas seria assim, seria um homem sair de calça hoje. Como? Numa proporção, na cultura a gente não faz comparação, não dá para comparar, porque é outro tempo, é outra história, a gente enxerga de um outro jeito hoje, mas eu sempre caio no erro de querer comparar. Fazer uma comparação assim, seria hoje o homem começar a sair de saia, o escândalo. Tá. Eu acho que hoje era menor. Hoje seria... mas então foi um escândalo. Não, hoje seria menor, porque... Até está mais normal. Com a liberdade toda que tem, da questão sexual, dessa... Isso. Já é bem menor hoje. O homem pode, se ele sair de saia, só vão rir dele, mais nada. Só vão dizer, não vai ser escandaloso. Fulano está saindo de saia. Fez a opção de sair de saia. Ele pode dizer que está seguindo a moda escocesa. E está sendo, às vezes passa até por mais moderno do que quem está... Exatamente. Estudasse aonde? Na escolinha primeira lá? Primeiro na Santa Clara, depois eu estudei na Pinotiva. Eu fiz o ginásio todo na Pinotiva. Ali ginásio? Sim. Na escola. Ia do quê? A Pinotiva eu ia primeiro ia de bicicleta. Aí depois deu enchente. Aí a gente ia a pé. Aí a gente atravessava a canoa, como eu falei antes, e a gente ia pelo trilho. Aí tinha lugar que não tinha estrada, não tinha opção de ir pela lateral. A gente dava a mão para o colega ou para uma colega, né? Que a gente ia sempre em grupo. Isso. E a gente ia pelo trilho por cima do ferro mesmo. Em grande parte. Porque arrancou tudo. A gente dava as mãos, inclusive no paredão da Pinotiva ali, teve uma parte que arrancou e ficou suspenso. Os dormentes, assim, o trilho ficou todo suspenso. E a gente dava as mãos e passava naquele perigo por cima. Até que os pais descobriram. Aí alguém foi lá e fez uma picadinha para a gente descer. E tirar dos dormentes, para a gente não passar mais, mas a gente passava. Literalmente foi feita a faculdade, então se deram as mãos para atravessar aquele período ruim da enchente. E foi muita gente. Não foi pouca, não. Estava onde na época da enchente? Eu estava na casa que era do meu nono, meu avô, né? Que depois meu pai foi morar lá, que é ali próximo à Barreira de Arião, na margem direita, ali na Santa Clara, aquela casa de alvenaria que tem ali. Eu estava ali no dia da enchente. Como é que foi? Aí o córrego, o rio cercou, né? Ele foi invadindo. Nesse tempo já tinha televisão? Você sabia o que estava dando enchente? A televisão já tinha, mas nós não tínhamos televisão nessa época.
A televisão nós compramos depois. A televisão já existia. E a televisão já existia. Na Santa Clara deveria ter uma televisão que era da tia Nélia, mas nessa época acho que... Não quero precisar, mas eu acho que era só ela que tinha. Vamos ver, Copa 70 foi quando veio a televisão no Brasil? Na Copa 70, a gente nós íamos ver a Copa na Pidotiba. E... Na casa de quem? Do seu Nivaldo Goulart, que era um instrutor de fumo. O seu Arcângelo Campos, o pai da Dilson, tinha. E mais algumas casas na Pidotiba. Então, era uma macacada. Era uma macacada. Então, cada casa lá de fora? Recebia um pouco. O que cabia, o que não cabia. Ou então eles botavam na varanda. Sim, mas era de encher a casa. Não era de encher a casa. E torciam. Imagina só, aí depois foi uma Copa Vitoriosa. E uma taçada, igual se faz hoje assim. Depois foi a Copa Vitoriosa, então ia-se os jogos de final de semana, né? De sábado e domingo. No meio da semana não dava, a gente trabalhava, né? Daí escutava pelo rádio. Pelo rádio, né? Então o rádio. Brasil e Tchecoslováquia, que o Brasil ganhou de 4-1, o Rivelino fez o gol. Eu lembro como se fosse hoje. Você lembra? Lembro da narração como se fosse hoje. Eu estava na casa da avó do Arnaldo, da funerária Zappellini. Onde que morava o Arnaldo? A avó do Arnaldo morava próximo à igreja da Santa Clara. Na e ela tinha um comércio, digamos assim, uma bodega. Porque na época não tinha o comércio de hoje também, né? Não, era uma venda. Ali tinha um pouquinho de tudo. Vendia, sei lá, fumo de corda, vendia um feijãozinho, um arroz que dificilmente se comprava porque a gente produzia, né? Mas tinha. Mas ela era a dona do comércio local. Era dona do comércio. E tinha televisão. Não, era rádio. Era rádio, foi numa quarta-feira. Esse jogo foi numa quarta-feira. E... Brasil? Brasil e Tchecoslováquia. O Brasil ganhou de 4-1. O Brasil saiu perdendo de 1-0. E o Rivelino fez o gol de empate, se eu não me engano. Estava em quantos lá na venda? A Santa Clara inteira, praticamente. Pinga, grito... Era... Na realidade, em termos de torcida, é até mais do que como é hoje, né? Porque hoje cada um tem a sua televisão, o seu rádio, o seu carro. Em qualquer lugar que tu vai, tu tens... Uma opinião. E tu tens a informação, né? Antes não, antes era localizado. É lá que tem. Então vamos todo mundo para lá. No final, quando ganhou, o que fizeram? Saíram gritando pela rua? Na final foi num domingo, eu acho que nós estávamos na Pidotiba. Aí a gente ia, o pai sempre levava nós nos levava de aranha, né, que a gente chamava, charrete, mas chamava de aranha. A gente ia de aranha. Cavalo. Amarrava o cavalo lá, ficava esperando 2 horas para a gente vir embora. Se fosse hoje, esses ambientalistas, eles não iam deixar... judiando. Hoje eles querem... Que mundo diferente, Hoje, se fosse hoje, eles querem que a gente carregue o cavalo nas costas. Aí fizesse o primeiro grau lá. O primeiro grau eu completei na Pidotiba. Aí o segundo grau eu fiz aqui no Colégio Tonesa Cascais. Fiz o técnico em contabilidade. Técnico? Quem estudou contigo aqui? Pedro Lolli, Andiada Pickler Cunha, o Fernando de Biase Fernandes. O Valassi é mais novo. A Inês de Biase, da do Hospital Inês. Osmarina Volpato, a mulher do Mima, estudou comigo. Começasse a trabalhar fora de casa nesse meio tempo? Comecei. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no Móveis Sommer. Entrei no dia 23 de fevereiro de 1977. Nossa, foi o meu primeiro marca emprego. Até a hora, então, às 8 horas da manhã. Não, com certeza, às 8 eu estava ali, porque eu sempre fui pontual. O que era nesse tempo, década de 70? Móveis Sommer diz que era Não, era uma potência. E também assim, foi uma época muito feliz da minha vida. Trabalhei com pessoas maravilhosas. Trabalhasse com quem? Tarcísio Marcon, Tarcísio. É do gerente da loja. Da loja? Da loja, porque assim... Tinha fábrica também. Tinha fábrica, mas aí tem a questão da razão social, uma época mudou tal, isso é outra coisa, mas assim, em termos, a gente tinha como se fosse uma empresa só. Mais tarde, é que ela ficou mais separada, porque tinha estofaria, tinha a parte de imóveis, tinha a parte da loja. Sim. Eram 3 coisas, né? Estofaria?
Nós estamos falando de um tempo aí que também teve uma mudança, né? Passou a vir os móveis de fórmica. Mas nessa época isso, né? O próprio Móveis Homem fabricava fórmica. É que antes da década de 70, década de 80, os móveis eram de madeira maciça, feitos que se compravam. Mas tinha bastante ainda nessa época, tanto é que os meus móveis, da época que eu casei, eram fabricados pelo Móveis Homem e eram todos de madeira maciça, tudo de embuia, canela. Mas aí chegou a fórmica. Mas a fórmica foi Mas uma a fórmica coisa... foi mais para a cozinha. Na época. Certo. Aí tinha a cozinha amarela, a vermelha, Cozinha. a verde e a azul. Cozinha de móveis de fórmica. Isso... Antes de existir a cozinha, na tua casa, tu vai lembrar, tinha uma coisa que eles chamavam de, não era paneleiro, bateria. Bateria. Explica para nós. A bateria era um jogo de panela, na realidade, né? Pendurado. Pendurado, né? Em cima da pia, né? Uma coisa que muita gente não tinha, e a gente sempre teve, foi água encanada. Ah, vocês tinham água encanada? Sempre. Vinha da onde? Do morro. O terreno do meu pai lá, que era do meu nono na época. Por Mangueira do morro? Tinha 11. Ou vinha pelo Valinho? Não, pelo Valinho até certo ponto. E é um terreno que tem muita água. Tem 11 córregos ali. Aí era escolhido a fonte onde ia se pegar. Sim. Vinha através de valo. Sim. E depois era feito 2 caixas. O meu pai tinha 2 caixas. Uma era, porque sempre tinha uma areiazinha, né? Uma caía na areia e depois uma passava para a outra. Certo. Aí da segunda caixa, o meu pai fez todo o encanamento com cano de patrola, de descarga de patrola. Meu Deus do céu! Cortava e cada emenda era feita uma caixinha de concreto. Eles faziam um concretinho para fazer a emenda. Até que chegava no objetivo. Está lá ainda isso enterrado por lá? Tá, só que hoje não é mais usado, mas está lá com certeza. Se for fuçar, a gente acha. Eu acho que deveria sim pegar pelo menos os filhos de vocês e os netos e levar lá, porque isso é uma obra da engenharia que certamente ele chegava e mostrava para todo mundo. E era a criatividade deles, né? Eles mesmo tinham necessidade e eles inventavam para poder ter. Para poder ter água fresca. Água fresca e na pia, né? E na pia, tá certo. Por causa que os outros tinham que pegar água lá do rio. Os outros tinham uma madeirinha, eu não sei o nome, do lado de fora. É girar o nome daquilo, não, né? Pode ser, não girar, lembro. Um tablado, né? É um tablado, e que aí era ali que lavava a louça, às vezes. Lá em casa não, lá em casa tinha pia. Isso era uma evolução. Era uma evolução. Uma revolução. Para a época, eram poucas casas que tinham água. Dizer o seguinte, que não existia mangueira na época, né? Não existia. Não existia. O teu pai fez lá, como é que é? Era com cano de patrola, descarga de patrola. Que era um cano mais comprido, não sei onde é que ele conseguiu aquilo. E aí ele cortava com a serrinha e emendava. Facilitou a questão das mangueiras aqui quando o Chico Sommer começou a fabricar. Isso aí facilitou. Década de 70 também, né? Eu não tenho certeza. Até a dona Nene falou alguma coisa sobre essa história. No lançamento do livro da Academia de Letras, da qual ela contou uma história, mas em relação a Plazon. Em relação o início da sogra dela. Nós começamos um assunto ali e não terminamos. Da enchente, vocês, o que tu viu naquele dia? Da enchente, na realidade, a gente viu o quanto que a gente é pequeno. A impotência de... A gente não é ninguém. Não é ninguém diante da natureza. Ninguém é ninguém, não adianta ter dinheiro, não adianta falar alto, ser um bom orador, ser muito inteligente. É só esperar, deixar ela agir. Porque quando cercou, não tinha mais como sair, porque no nosso caso lá, o rio que ficou furioso, né? Pela quantidade de água que invadiu a nossa, até na estrada ali. Vocês não estavam perto do rio, a casa de vocês? Não podemos dizer que era longe, né? Porque estaria longe dentro de condições normais. Estaria o quê? A 100 metros do rio, que é a nossa casa, que era de madeira do lado de baixo da estrada. Ficasse com medo de assim? Aí nós fomos para a casa do meu nono, que é o lado de cima da estrada.
Vocês saíram de casa? Não, nós saímos tipo 5 horas da tarde, que foi quando a chuva ficou muito forte, o córrego estourou, e aí a gente foi para... Porque o meu nono estava acamado. Aí a gente foi para ficar com ele, ficamos todos juntos. Aí quando o córrego estourou, ele passou, ele cercou a casa. Não muito próximo da casa, tipo uns 50 metros longe da casa. Ele cercou, então nós tínhamos o córrego do lado esquerdo da casa, do lado direito, e lá no outro lado fez um triângulo, onde é a estrada, aí tinha o córrego, passou por cima da estrada e fez um rio pela própria estrada. E logo depois já estava o rio que tinha subido, o Rio Tubarão. Então não tinha como sair. Ah, mas não deu medo. Não, pavor. Não dava de fazer nada, simplesmente esperar. Vocês ficaram cercados, ilhados. Ficamos cercados e ilhados. Então não tinha o que fazer. Pensando assim, a tua mãe, né, num tempo que... Notícia aí também, rádio, nada... Era mais a questão rádio, né? No rádio se ouvia tudo, mas nessa hora ninguém queria ouvir rádio. Ia ouvir o quê, né? Sim. Nessa hora era só o barulho do rio, de coisa batendo, e como se tivesse... tipo uma batida. A tragédia, o pavor, o terrorismo. O terrorismo, porque parecia vidro quebrando, hora parecia carro batendo, hora só escutava um rumor, era assim, relâmpago. Depois, o que é que foi ali que mudou a história de Orleans, né? Porque acabou com a Estrada de Ferro. Acabou com a Estrada de Ferro. E aí mudou completamente o rumo da comunidade. A própria cidade aqui mudou tudo. Isso que Orleans, aqui o centro, como era uma cidade no alto, né, não sofreu. Mas até a arquitetura da cidade depois mudou, né? Os postes eram no meio da rua, aí o prefeito era o Francisco Sommer, o seu Francisco... Os postes eram no meio da rua e poste de ferro, né? Eu não lembro se era de ferro, mas era, vamos dizer assim, uma cidade bem primitiva e feia. Aí o seu Francisco revolucionou a cidade na época, ficou muito bonita para as épocas, né? E nós... para poder, porque aí começou a faltar as coisas, né? A margem direita do rio, as barreiras desceram, que ficou do lado do cume, né, do topo do morro, até no rio, ficou um paredão só, não tinha mais estrada. Ah, não dava de passar. Não, nem a pé. Aí a gente subia pelo meio do mato, contornava. Isso aí aqui nas corridas, né? Porque ali na Santa Clara, onde eu moro, 400 metros de distância corridas. É só subir o morro, passar o mato, já é ali onde tem os guise, onde tem o leco guise ali. Sim. Sai nas corridas aqui em cima? Encostadinho. É só dali, se pegar uma canoa de coqueiro e descer, sai lá na casa do meu pai. Se digamos que desce, né? Isso. Se você falar em canoa de coqueiro, tem que explicar para o pessoal que era um brinquedo que existia no tempo, no dia de ontem. Né? No dia de ontem. Viesse para cá, trabalhar na Zomer, aí fazia o segundo grau. Eu concluí o segundo grau, terminei em 77. Quando eu comecei a trabalhar no Móveis Zomer, foi no último ano do meu segundo grau. Aí depois... O que aprendesse na vida com o Zomer que tu carrega para sempre? Olha, a questão da bondade, né? Assim, é um pessoal muito bom de trabalhar. E o respeito pelo funcionário, né? Isso é uma parte que eu carrego comigo. Eles sempre foram essa empresa familiar. Como é que eles conseguiram, numa empresa familiar, tomar essa dimensão nacional? Eles foram considerados entre as grandes do Brasil, né? Eu não sei se chegou a ser em termos de Brasil, né? Mas eles foram grandes, sim. Aí depois eles eram uma empresa familiar. É verdade que tinha várias pessoas no setor administrativo já contratadas também, né? Não era só família também. Mas tinha... É familiar que eu digo assim, que começou o quê? Começou já com o pai do Edgar, né? Certo. Já começou lá atrás com o seu Galeano, né? Que aí eu não conheci. Certo. Depois fizesse faculdade? Aí eu fiz a faculdade de Ciências Contábeis
Me formei em 2002. Depois, nesse período, teve a política. Ciências contábeis? Isso. Teve eleição, né? E Em 2002, não. 82. 82. Tô falando. E a do que para Tubarão nesse tempo? Nós íamos de ônibus. Por onde? Aí é o seguinte, nós íamos por Gravatal, eles estavam asfaltando. Gravatal? Gravatal. Estava asfaltando. E A mesma turma, Pedro Lolli? Pedro Lolli. Aí, nessa turma que foi para a faculdade, aí tinha o Pedro Lolli, tinha o Mima Pisolati, Luiz Carminati, Neuza Hoffman Lolli, a Neuza, a esposa do Nico Lolli, a Maria Hoffman. O ônibus quem é que guiava? O ônibus foi do seu Otávio, grande Otávio Galvani, né? Um amor de pessoa. Seu Otávio. Teve o Toninho, pai do Adilson do X Salada. Teve o Lói Galvani, o Adilson Galvani. E por fim o Enio. O Enio. Só que eu digo por fim o Enio porque depois eu estudei mais, né? Mas lá na primeira faculdade, não, na faculdade aí já eram os mais velhos, né? Acontecia às vezes de ônibus quebrar na estrada. Furar pneu. Nós tivemos assim, fomos os primeiros a usar o ônibus da Orletur, o 186, era o primeiro ônibus que eles compraram, que já era um ônibus de nível, né? Aí, só que mesmo assim o pneu corta, porque tinha tudo brita na estrada. Vocês pegaram o tempo que estavam fabricando esse asfalto aqui? Que estavam construindo esse asfalto até Tubarão. Então tinha a parte que era reforma, de Gravatal Tubarão já existia, mas tinha umas reformas, e de Gravatal para cá estavam asfaltando. Então, deve ser uma lástima. Tivemos dia de a gente ter que entrar em São Lugero, lá na ponte, e sair aqui no Rio Pinheiro. Sair aqui no Rio Belo, na realidade. Aqui no Rio Belo. De madrugadão já. De madrugadão, né? Passar frio, A Unisul, nesse tempo, nem era Unisul, era né? FESC. Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Fundação FESC do Sul de Santa Catarina. Uma fundação. A FESC, eu posso dizer que eu estudei na parte velha ali da FESC. Eu conhecia todos os estudantes da FESC. Os estudantes? De nome, não. Mas eu sabia quem era da Química Industrial, eu sabia quem era da Contabilidade, quem era da Administração, quem era do curso de Economia, a gente da Enfermagem. A gente conhecia todo o pessoal. Eu entendo que esse tempo o estudo também ele era mais forçado, né? Não tinha tanta opção assim. O que tinha lá em Tubarão? Era difícil para te conseguir entrar num curso básico, que hoje se torna básico, entrar no curso de administração, de contábil. O vestibular era quanto? Era 3, 4 por 1 já na época. Era um concurso público. E a gente era despreparado, porque era assim, nós fazíamos o técnico em contabilidade. Então a gente estudava o primeiro ano, que era integrado, que era normal, que a gente estudava todas as disciplinas comuns, e o segundo e terceiro ano eles eram técnicos. Então a gente se formava no curso técnico, mas na hora do vestibular a gente ia concorrer com os outros que tinham feito os 3 anos do ensino básico, que estudava física, química. Então, como é que foi a tua formatura? Eu só fiz uma formatura, na realidade, que foi a primeira. A primeira. Que para mim foi teu pai, tua mãe. Tudo. Foi uma conquista. Tivesse algum outro irmão formado? Não. O único que se formou na minha família fui eu. Então, para teu pai te ver lá recebendo aquele diploma naquele momento, foi um momento de glória. Imagina, que eu sempre fui, eu sou conhecido na família como mitidinho, né? Que eu sempre fui de estar na frente. Certo. Então, mais novo? De homem eu sou mais velho, tenho uma irmã mais velha. Certo. Mas assim, quando eu quero uma coisa, quando eu quero. Eu vou lá e busco. Não importa o sacrifício que eu vou ter. Eu pego, se eu digo que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, quando eu peguei e disse que eu ia fazer a faculdade... Era uma coisa quase impossível? Impossível até mesmo, porque era muito cara. Só que, na época, eu consegui o crédito educativo. E, através do crédito educativo, foi onde que eu consegui fazer a minha primeira faculdade. Aí, daí para frente, ficou mais fácil, né?
Essa história que tu falou, o que eu quero, eu consigo, eu posso, é verdade mesmo? A pessoa tem essa força? Se tiver uma... Isso é uma lição de vida. Ninguém vai a lugar nenhum se não sabe onde quer ir. Isso é sagrado. Certo. Ninguém. Se tu não souber, se tu quer ir a Pedras Grandes, mas não sabe, se tu quer ir num lugar e esse lugar é Pedras Grandes, mas tu não sabe que tu quer ir a Pedras Grandes, tu nunca vai chegar em Pedras Grandes. Ah, certo. Não tem. Então, tu tens um objetivo, tu tem que traçar. Eu quero fazer faculdade. Eu quero fazer faculdade, exemplo, eu quero ser médico. Tá, mas eu sou pobre, eu não tenho nem o segundo grau. Mas eu tenho 16, 17 anos. Se eu quiser, eu vou ser médico. A questão que tem é assim, ó, tem gente que pensa que medicina é coisa para rico. Não é. Porque todas as pessoas que fizeram medicina tiveram que passar no vestibular. E para passar no vestibular, eles tiveram que estudar, tiveram que se preparar. Então, se a pessoa não tem condição financeira, mas ela quer, então ela tem que preparar o caminho para que ela faça o segundo grau. Depois do segundo grau, nem que ela tenha que trabalhar, ela tenha que fazer cursinho 1, 2 ou 3 anos, não importa o tempo, até que ela consiga entrar na faculdade que ela quer. E depois disso, ela vai estudar e se preparar para a vida e ela vai vencer. Os que têm um conforto maior vão fazer isso em 6, 7 anos, 8. Os que não têm vão levar 10, 11, 12, mas chegarão também, isso é certo. Existe alguma coisa que você conquistou na vida, que a faculdade você já citou, mas outras coisas que você viu na vida que a princípio seriam impossíveis? Para mim, o impossível, ele existe enquanto que não tem alguém que faça, né? Enquanto que ninguém fez, ele é impossível. Não muito tempo, no ano de 98, se eu não me engano, 97, eu acho. Nessa época eu era contador da Incoplast. E disseram que estava vindo um negócio chamado DVD, que o videocassete ia acabar. E foi aquele negócio, será que é verdade, será que é mentira? Diz que era um disquinho assim. Aí disseram também que ia chegar uma época que a gente não ia precisar mais do teclado. Que a gente ia, mas falaram uma época, não falaram que ia ser 10 anos depois. Que ia poder tocar na tela do computador e tu ia... Ele ia escrever sozinho. Ia escrever sozinho. E não precisava do teclado. Essa época chegou faz quantos anos já? Estou falando de 97. 97 para agora daria 18 anos. Menos de 20 anos. 97, menos de 20 anos. Só que isso que eu estou falando já existe há quanto tempo? O videocassete já existe há quanto tempo? O DVD. Que já está obsoleto. Que já existe outra tecnologia. Então é assim, ó, o impossível só existe enquanto que alguém não for lá e fazer. Quando alguém fizer, não existe, não é mais. A contabilidade, o que é numa empresa? Na vida? A contabilidade é o seguinte, tem duas interpretações. A contabilidade, para quem usa ela só para o fisco, é um mal necessário. Esse é o termo mais curto, definição mais curta. Contabilidade, quando é para o fisco, é um mal necessário. A contabilidade gerencial, quando ela é feita para a empresa, ela é o cérebro da empresa. É o poder, é o que dá segurança para o poder de decisão do gestor. Porém, a maioria das empresas só usam a contabilidade para o fisco. A questão fiscal. Fiscal. Que é para registrar o funcionário, é para pagar os impostos, é para tirar nota fiscal, essas coisas assim. Vamos ver se eu entendi. A contabilidade deveria ser mais utilizada na administração. Com certeza. E só vai entender isto quem se especializar na parte gerencial. Porque nos cursos normais de ciências contábeis, ensina-se muito a parte fiscal. Você fez faculdade de economia também? Fiz economia. A segunda faculdade foi economia. O que é economia? A economia, só para resumir assim, ó,
é uma ciência humana, na realidade, porque humana? porque ela parece exata, mas ela não deixa de ser humana, porque é através da economia que tu vais criar o bem-estar das pessoas. Porque o forte da economia seria a questão de planejamento, questão de projetos de planejamento, de como vai ser daqui 50 anos. Quem planeja é o economista. E planeja para quem? Para o humano. Então ela não deixa de ser uma ciência humana também. Eu li um artigo uma vez dizendo o seguinte: quando o presidente da República fala, só fala bobagem, não adianta. Quando o governador do estado fala, ele fala de política, ele fala. Quando o presidente dos Estados Unidos fala, ele fala, sei lá. Agora, quando o ministro da Economia fala, te cuida que a tua vida vai mudar. Te cuida que as coisas... E a gente tem visto isso muito nesses últimos tempos, onde eles falam isso, oscilação na economia. E aí vai um economista lá e diz o seguinte: olha, os juros vão ser aumentados, e aí a gente não entende nada daquilo, pouca demora, está desempregando todo mundo. Então, agora eu faço uma pergunta para ti. É humana ou não é a economia? Aí eu só Uma ciência humana ou não é? Eu só ia dizer, olha, o que tu está falando tem tudo a ver, porque mexe com a gente, quando o ministro da Economia porque em economia não tem nada exato. Contábeis é 100% exato. Contabilidade tem o débito e crédito. Todo débito corresponde a um crédito, isso é sempre. Em economia não tem nada exato. Em economia é tudo existe um... Como me foge agora? Uma previsão? É uma previsão, um espaço. Uma intenção? Uma intenção. Então ela nunca é exata. Um mercado, ela nunca é exata. Por exemplo, uma tendência de mercado. Para que é feito um projeto? O projeto é um planejamento. Ele é feito para te seguir e para te mudar ele quando precisa. Planejamento não é feito para não mudar. Planejamento é feito para mudar quando precisa. Planejamento é feito para te seguir e tu fazendo as correções dele dentro das necessidades que o tempo vai exigindo. Tem gente que pensa que o que planejou tem que ser aquele, botou nos trilhos, não pode mais mudar. Não tem como ser, porque ninguém vai adivinhar o que vai acontecer, os periféricos que vão acontecer durante o tempo planejado. Então o planejamento ele é feito sim para mudar quando necessário for. Como é que você avalia esse momento que a gente vive na economia aqui? O momento é difícil, mas a questão que tem é assim, a crise maior, na realidade, é de credibilidade. Não é econômica como pinta. Não é econômica como pinta. Tem uma história, deixa eu ver se eu lembro bem da história, da questão do pensamento positivo. Tem um jornalista americano, eu acho que é americano. Eu vou contar a história, nem que seja só para enfeitar, mas aconteceu. Vou dizer que foi americano, que parece-me que foi, não tenho certeza que foi. É uma história, pode ser americano. Tá. Ele pegou e disse que ele ia fazer uma profecia anunciada. Aí ele pegou e foi para a televisão e disse que em 5 dias faltaria papel higiênico nos Estados Unidos. Em 3 dias não tinha mais papel higiênico. O povo foi lá e comprou tudo. Isso é uma profecia anunciada. Né? Então, assim, um momento cria-se essa situação, de catástrofe, entendi, mas ela é mais política e de credibilidade. Então, quer dizer, alguém disse que a presidenta, para a gente ser mais específico, aquilo que eu entendi do que você me disse, alguém diz, olha, a situação vai ficar ruim, te cuida. Aí o mercado começa a segurar o dinheiro e, em vez de investir comprar coisa e vender coisa, eles vão comprar dólar. E a informação... Aumenta o dólar. E é por aí. E o mercado, aqui a loja vende menos, e quando a gente vê, está uma grande crise na rua. Exato. Tem outra história que o pai, ele pegou e montou uma barraquinha de x-salada. Mas ele
prezava pela qualidade da salsicha, dos componentes ali, dos ingredientes, sempre de primeira qualidade. E o filho dele foi estudar economia. Conseguiu formar o filho? Conseguiu formar o filho economista. Aí o pai, aí deu uma crise. O pai continuou se mantendo, normal. Para ele não tinha. O filho começou a orientar o pai. O pai, ó, tem uma crise, assim, está se aproximando. O pai toma providência e o pai se cuida. Aí que o pai, vou seguir meu filho, né? Estudou. Estudou, economista, pegou e começou a comprar salsicha, os outros ingredientes de segunda qualidade, terceira qualidade. Resumindo, veio a crise, ele começou a perder os clientes tudo, e aí ele disse, meu filho tinha razão. Veio uma grande crise. Veio uma grande crise. Na realidade, a crise foi implantada para ele, porque se ele continua com a qualidade que ele tinha, ele teria mantido os clientes dele. Então, às vezes, a gente vai muito atrás dos outros e pega a correnteza e sai nadando junto. E, às vezes, a gente tem que observar o que é e o que não é. Que lição que tu estás dando aqui. Como é que tu enxerga o futuro? Eu acho que o futuro do Brasil é brilhante, né? E Orleans? Para ti que conheceu... Orleans é assim, ó. Orleans, né? eu só fico triste dessa briga política sem muito motivo. Briga política muito. Eu não conheço as histórias disso ou daquilo, das coisas que aconteceram aqui na cidade, mas eu fico triste porque a nossa cidade é linda, uma das mais lindas que eu conheço do tamanho dela, né? Desse tamanho. É uma cidade, podemos dizer, rica, promissora, um povo maravilhoso. E essa briguinha, essas picuinhas políticas, denegra a cidade, prejudica todos os cidadãos, querendo ou não prejudica, e nem é bom a gente dar opinião de quem está certo, até mesmo porque em política, dificilmente tu vai saber quem está certo. O que te faz feliz hoje? Não tem nada, mas sabe o que é nada que me faz mais feliz do que a minha família reunida. Mas tu canta ainda. Claro, eu gosto de cantar, de tocar um violãozinho com os amigos ali, no coral, no celesteiro. Lembra daquelas canções antigas lá no tempo antigo, quando teu pai escutava o rádio? Essas canções que tu canta hoje? Lembro, mas tem uma música que ele cantava, que era para rir, ele cantava para irritar a minha mãe, né? Às vezes ele tomava um traguinho e a minha mãe falava, ele cantava assim, ó, eu plantei o meu canteiro, foi no mês de fevereiro, para nascer uma bela, linda flor. Só nasceu uma cabocla para me dar um beijo na boca, só para ver se eu tenho amor. Aí ele começava o estribilho. O cavalo e a mulher morrerão num dia só. Do cavalo eu tive pena, da mulher não tive dó. Ela ficava brava. Isso eu lembro bem. Eu passei do horário aqui, começamos a conversar. Eu vim aqui para conversar contigo de economia e falar mais de política e coisas. Acabamos conversando só de coisa de vida, né? Como é bom a gente recordar esses tempos que parece, esse mundo que tu falou aí, ó, parece que é uma outra dimensão, é uma outra galáxia, né? E a gente vive numa cidade. Falando do agente, eu acho que tu vivesse bastante também, né? Claro, tu também não é tão novo, claro, né? Tem 40... Mas assim, quando começa a gente contar a nossa história, é sinal que a gente não está mais... Na cabeça da gente, a gente ainda é novo, né? Mas não somos mais. Quando a gente começa a ter essas histórias todas... Esse é uma coisa que faz a gente rejuvenescer. Eu sei lá, eu não concordo contigo. Eu acho que a gente é novo. Pela nossa época, nós somos novos, sim. Mas quando a gente tem essas histórias todas para contar, sim, porque a gente já viveu bastante, né? Porque, considerando os dias de hoje, claro, nós somos uns meninos ainda, né? Não vou falar muito, daqui a pouco eles vão pensar que
Volta um outro dia aqui para aí sim a gente falar de economia, de política e de administração, que é uma área que você dá aula. Pode ser? É uma pena. Lá onde eu nasci, a gente diz assim que a prosa é boa, quando a prosa é boa, o tempo passa ligeiro. É 1h30 que nós estamos conversando aqui. Já faz 1h30? Faz 1h30. Muito obrigado, João. Uma satisfação conversar contigo, viu? Eu que agradeço, Robson. Estamos à disposição quando quiser. Manda um abraço lá para a doutora Bruna. Ela é sempre uma pessoa muito especial aqui para a rádio. Vai começar a fazer uns programas aí a respeito de falar de laboratório, falar de saúde, falar de coisas. Eu acho que sempre soma isso para a rádio, soma para a comunidade. Forte abraço para a Bruna. Muito obrigado a você. Obrigado a você também. Muito obrigado a você, querido ouvinte, que esteve conosco. Amanhã tem mais Café com a Guarujá. O café é isso aí, ó. Às vezes a gente vem aqui com um objetivo, estava cheio de perguntas, animado para fazer aqui com o João, falar de economia e dessa situação que atravessa o país aí. Quem pediu para falar com o João foi o Valério Mazon, amigo nosso. E eu tenho que mandar um abraço aí para o Valério Mazon. Forte abraço, Valério, e todo o pessoal, toda a família Mazon, sempre nos ouvindo. Muito obrigado a vocês. E começamos a conversar da vida aqui, quando viu, o tempo passou. Esse é o Café com a Guarujá. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. E Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus. Tchau. Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem desta região um lugar especial. Você acompanhou pela Guarujá, Café com a Guarujá. A apresentação, Robson Lunardi.